Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal R Tutoriais. E essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre Excel, operadores aritméticos. Nesse vídeo eu irei mostrar como é importante utilizarmos os dados corretos na ordem correta. Durante esse vídeo eu quero ser bem rápido na explicação, até mesmo porque se trata apenas de um complemento do vídeo anterior. Então, vamos à prática. Então galera, a gente está aqui no Excel novamente, na segunda aba aqui que eu havia criado, para a gente ver alguns exemplos de como o porquê temos que usar os dados na ordem correta e também os operadores aritméticos na ordem correta, de acordo com, claro, a nossa necessidade. Então vamos lá, vamos para a tela e a gente vai ver aqui que nós temos vários exemplos com os mesmos dados e com resultados totalmente diferentes. Vamos ao primeiro exemplo para a gente ver como o Excel está tratando esses dados. Nesse primeiro exemplo, eu acabo de mostrar aqui como essa fórmula foi feita. Então, eu fiz igual a 10 dividido por 10 vezes 10 entre parênteses. Então, o que o Excel fez primeiro? O Excel primeiro ele multiplicou 10 vezes 10 e depois ele dividiu por 10. Ou seja, ele fez 10 vezes 10 igual a 100 e depois dividiu 100 por... Perdão. Depois ele dividiu 10 por 100, o que deu um resultado de 0,1. Abaixo, no segundo exemplo, a gente vê que o nosso exemplo foi feito da seguinte forma: igual a 10 menos 10 mais 10 entre parênteses novamente. Então, o que a gente fez aqui? A gente primeiro vê o Excel somando 10 mais 10, porque ele leva em consideração primeiro aquilo que está entre parênteses para aí então fazer aquilo que está fora de parênteses, tá certo? Então ele fez 10 mais 10 igual a 20 e depois ele diminuiu 10. Por isso, o nosso resultado foi menos 10. Então foi 10 mais 10 igual a menos 20, 10 menos 20 igual a menos 10. Vamos ao nosso exemplo aqui de baixo para a gente deixar um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Se você quiser ver esses exemplos com mais calma, você pode pausar o vídeo e você pode ver cada cálculo no seu da forma que ele foi feito, apenas olhando ali no resumo que eu deixei em cima de cada um dos exemplos que eu fiz, ok? Então, simples assim. Como a gente fez esse cálculo? O nosso exemplo de número 4, ele foi feito igual a 10 mais 10 vezes 10. Mesmo os dados não estando entre parênteses, na segunda parte do nosso cálculo, onde tenho 10 vezes 10, mesmo assim, por ordem de prioridade ou hierarquia, o Excel ele continua fazendo em primeiro lugar a multiplicação dos nossos dados. Então ele fez 10 vezes 10 igual a 100 mais 10, o que deu nosso número de 110, igual o exemplo anterior que está entre parênteses, onde vemos o 10 vezes 10 entre parênteses. Você pode ver que se trata de dois cálculos feitos de formas diferentes, porém com um resultado igual. Maravilha? Seguinte, dica rápida para a gente não se alongar muito nessa parte. Tome cuidado com os espaços que você utiliza. Muitas vezes você pode, sem querer, estar digitando uma fórmula, bater no espaço e colocar o igual. O que isso vai acarretar? O Excel ele não vai entender que você está iniciando uma fórmula, e sim que você está querendo preencher apenas uma célula com o sinal de igual, assim como eu fiz logo aqui acima, nos nossos exemplos. O que acontece? Se eu apenas colocar o igual dentro de uma célula, veja o que vai acontecer. Você vai ver que o Excel, nesse momento, ele fica com uma caixa de seleção pontilhada
demonstrando que aquela célula está selecionada para fazer parte do seu cálculo da sua fórmula. Então, diferentemente do que aconteceu quando eu fiz o que? Eu simplesmente dei um espaço e coloquei o sinal de igual. Ou seja, se você sem querer fizer isso, você não vai conseguir fazer com que a sua fórmula funcione corretamente. O que vai acontecer? Vamos a um exemplo simples e rápido. Vamos imaginar que aqui, ao invés de eu colocar diretamente o espaço, eu sem querer batesse no meu teclado e desse um espaço e colocasse o igual. Quando eu fosse levar a célula para outro lugar, ela não iria somar, ela iria simplesmente sair dessa célula e se tornaria apenas um dígito, um caractere digitado dentro da sua célula do Excel, impedindo que você pudesse dar seguimento no seu cálculo ou na sua fórmula, ok? Então essa foi a segunda parte do nosso vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. Pausem o vídeo se for necessário, olhem os exemplos e a gente vai ter uma segunda parte para esse vídeo, onde eu vou demonstrar, para complementar esse vídeo, para simplesmente não deixar ele tão curto, tão vago, eu vou vir com uma segunda parte onde eu vou demonstrar o preenchimento automático. Vamos lá? Sejam bem-vindos, galera, estamos de volta, vamos lá? Então vamos falar sobre preenchimento automático. Preenchimento automático em Excel é muito utilizado, é algo que todo mundo conhece, todo mundo que usa o Excel há algum tempo já utiliza essa função. Muitas vezes ela é utilizada para preencher data, para preencher números, para preencher meses do ano, enfim, algumas coisas que já vêm pré-programadas. Só que tem um bônus nesse vídeo, fica até o final que você vai ver algo muito legal de ser feito e que vai te ajudar muito, garanto, no seu dia a dia aí na hora de você preencher as suas planilhas no Excel, beleza? Vem comigo. Bom, galera, aqui já no Excel a gente vai ver primeiramente aquilo que é mais utilizado no nosso dia a dia. Eu creio que aí 100% dos usuários de Excel eles utilizam esse recurso de auto-preenchimento na hora de preencher uma relação de números, uma sequência numérica no Excel. Então, de forma simples, isso funciona como? Eu vou digitar aqui na primeira célula o número 1, porém, se eu fizer o que a maioria faz, que é preencher o número 1 e arrastar, olha só, muitas vezes não é isso o que acontece. Eu vou deletar todos esses dados e vou dar o exemplo aqui do lado. Coloquei o número 1 e vou arrastar. Olha só, viu o que acontece? Aquela célula onde eu estava, eu já tinha feito esse exemplo, já tinha testado, então por esse motivo ela fez o preenchimento automático de forma correta, ok? Então preste muita atenção. Como você teria que fazer para que funcionasse da mesma forma que funcionou aqui no primeiro exemplo que eu mostrei? Vamos lá? Vamos arrastar e o que a gente vê? Certinho. Maravilha. Agora eu vou fazer aqui fora novamente para você ver como você teria que fazer para que o seu exemplo, para que o seu auto-preenchimento funcionasse de forma correta. Maravilha? Então aqui você viu que eu preenchi a sequência 1 e 2 e depois eu selecionei o número 1 e o número 2, mostrando para o Excel que eu queria que ele fizesse a continuação dessa sequência de números. Então, para você, se você quer que o Excel preencha uma sequência de números na sua planilha, você tem que informar de uma forma clara o que você quer fazer, senão ele simplesmente vai copiar o número 1 para todas as demais células abaixo, ok? Vamos ao nosso segundo exemplo. Agora aqui já em meses, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. Eu coloquei meses e meses abreviado, porque você pode preencher dessas duas formas a sua planilha. Então, digitando aqui janeiro, eu posso simplesmente arrastar. Você vê que quando eu estou
manuseando o mouse, ele pode apenas, ele fica com essa cruz um pouco mais larga com o meio dela branco. Porém, quando eu chego bem nesse canto, aonde eu tenho esse quadradinho menor, ela se torna uma cruz preta mais fina. E é aí o ponto onde você tem que pegar a sua caixa de seleção e arrastar para que os meses sejam preenchidos, ok? Presta atenção nesse detalhe. Vamos lá. Então, preencheu de forma automática janeiro, fevereiro até dezembro, agora de forma abreviada. Então, novamente, presta atenção na seta do mouse e a hora que ela fica essa cruz preta um pouco mais fina, você arrasta e ela vai preencher automaticamente todo o restante. Beleza? Legal, não é? Então, isso facilita muito a nossa vida, isso torna o Excel uma ferramenta muito poderosa de produtividade, que facilita a nossa vida, que faz com que nós não tenhamos que ficar preenchendo isso manualmente toda vez que a gente for montar uma planilha. Muito legal. Vamos ao nosso exemplo de dias da semana. Aqui já no nosso exemplo de dias da semana, a gente vai ver praticamente a mesma coisa que a gente viu nos meses. Então, digitando segunda-feira e arrastando, nós temos o Excel preenchendo todos os dias da semana. Se você quiser fazer uma sequência, um calendário, essa função é interessante porque não só em dias da semana, como em meses do ano, como é abreviado também, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai continuar a partir do último mês do ano, repetindo novamente a sequência de meses, de janeiro até dezembro, e segunda até domingo, e depois novamente ele irá iniciar na segunda-feira até domingo. Então, se você quer fazer uma agenda no Excel, aonde você tem todos os dias da semana e você quer fazer o mês todo, você não precisa ali ficar copiando e colando abaixo novamente a mesma sequência. Não, você simplesmente vai iniciar no dia que você quiser e depois arrastar. Ah, mas como que isso funciona? Será que isso funciona se eu começar a semana na terça-feira? Funciona também. Você quer ver? Então vamos dar um exemplo aqui abaixo. Terça-feira. Então vamos lá. Você viu? Então aqui a gente tem a semana, iniciando na terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e iniciando novamente. E você poderia fazer isso durante os 30 dias desse mês que se iniciou na terça-feira e fazendo a sequência que você quisesse com esses dados, ok? Uma coisa muito interessante, mas que muita gente não sabe e que é muito útil também. Vamos imaginar que você está fazendo isso, a sua agenda em formato vertical e você quer fazer ela a partir de agora na horizontal. Como você faria isso? Então, você pensa assim, será que dá certo? Olha só. Haha, maravilha, hein? Então quer dizer, sim, isso dá certo também. E você pode também voltar os seus dados. Olha só. Legal, né? Então você pode fazer isso em diversos sentidos. Aqui você está vendo só um pedaço aqui, feira, no caso de quarta-feira e quinta-feira, porque as células estão de um tamanho menor. Eu acabei mesclando algumas células para a gente poder deixar um pouco maior e mais fácil visualização. Mas vamos lá ao nosso último exemplo de dados pré-programados e depois então a gente vai para a parte mais interessante, que são os dados personalizados. Beleza, então vamos lá ao nosso dia da semana abreviado. Então, segunda-feira e segue. Podemos preencher também dessa forma e o Excel vai preencher de forma abreviada. Muitas vezes você vai usar isso aqui quando você tem um espaço muito pequeno ou você quer utilizar um
uma coluna pequena no início da sua planilha para que você possa preencher com outros dados toda a área da sua tela. Então você pode querer abreviar, funciona da mesma forma, você pode arrastar tanto na vertical quanto na horizontal, que vai funcionar da mesma forma como eu acabei de mostrar, com os dias da semana ali preenchidos de segunda-feira, né, na sua totalidade. Mas agora vamos à parte mais interessante do preenchimento automático, que é a parte personalizável. I don't